Aos 83 anos, a filósofa Marilena Chaui segue dando aulas na USP, uma das mais importantes intelectuais da história brasileira e uma das mais influentes. Ela continua na luta e continua, como disse nesta entrevista ao programa Dando a Real na TV Brasil, continua convidando a todos para a luta. Especialista na obra do filósofo europeu Spinoza, Chaui fala no trecho a seguir sobre os desafios políticos, os complexos desafios para a política, trazidos pelo mundo da hiperconectividade, onde o celular se tornou peça central na vida das pessoas. Eu diria que nós vivemos no mundo da servidão, né? Esse objeto aqui, que faz com que eu acredite que eu sou livre quando eu aperto isto ou aquilo, esse objeto é um objeto de servidão. Por quê? Em primeiro lugar, primeira característica que esse objeto tem, ele anula a relação vivida que nós temos com o espaço. Porque o espaço é isso que está aqui nessa tela. A tela. De tal modo que nós temos um fenômeno chamado atopia. Topos, em grego, quer dizer lugar. Então, é um mundo sem espaço, porque tudo se dá aqui. É também um mundo sem o tempo, porque tudo acontece agora. É um mundo da acronia. Então, você tem um estreitamento da sua experiência. A experiência do corpo como participante do mundo espacial de percepção e de sentimentos, você não tem mais, porque você está descorporizado aqui. Também você não tem a experiência plena do tempo. Do antes, do depois, do agora, do futuro, do passado. Tudo é agora. Bom, essa redução do tempo e do espaço está ligada também a uma forma econômica que fragmentou o mundo do trabalho. E ao fragmentar o mundo do trabalho, criou a ilusão do empresário de si mesmo, né? Ou seja, eu não trabalho para um outro, eu trabalho para mim mesmo. Mas o que é não trabalho para um outro? Significa que aquilo que eu faço não está a serviço de nada, está a serviço de mim mesmo? É claro que não. É que as maneiras pelas quais eu estou servindo ao que está estabelecido é através da ilusão da minha liberdade. Perfeito. Eu não sou empresária de mim mesma. Eu estou naquilo que o Gessé chama de o precariado. O mundo do precariado, que é o mundo no qual você tem a ilusão da sua autonomia quando você está em estado de completa dependência, de completa insegurança e, portanto, de completa servidão. Perfeito. Essa desconexão de tempo e espaço, se a gente pegar um dia comum de uma pessoa nos anos 90, a pessoa poderia ela está em casa, então ela está no espaço da casa. Ela tem os seus afetos ali, a sua família e tal. Ela sai de casa, ela vai para o trabalho. Então ela se movimenta, o tempo passa, ela sai de um lugar, vai ao outro. Depois ela precisa passar no banco. Então ela sai de casa, ela vai ao banco. Isso tudo pode ser resolvido em 5 minutos no telefone, porque no telefone você tem os seus afetos, no grupo de WhatsApp, por exemplo, da família, você tem o seu trabalho, você tem o aplicativo do banco. Isso, será que de algum modo tá já mudando até mesmo a maneira como a gente se entende no mundo? Será que está acontecendo um processo em relação a isso? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. E o efeito disso é o quê, professor? Apatia? É mais do que isso. Está surgindo uma nova subjetividade produzida por esse mundo digital. Primeiro, é uma subjetividade narcisista, ou seja, existir é ser visto. Se você não é visto, você não existe. Então, ser visto é a primeira marca do narcisismo. Só que, como você depende, para ser visto, do olhar do outro, e você não tem o controle sobre o olhar do outro, você ininterruptamente, e como Freud dizia, o narcisismo é inseparável da depressão. Então, você tem uma subjetividade nova, que é narcisista, depressiva, e que depende desesperadamente do olhar alheio. E por isso ela depende do influencer, do coach, do não sei quem. Ela depende desses olhares todos que garantem que ela existe. Ora, quando ela não tem esses olhares externos de garantia para si própria, ela entra em depressão. E eu não sei se você sabe, há estudos do aumento gigantesco da taxa de suicídio entre os jovens no mundo inteiro. Então, nós passamos, não houve uma mudança tecnológica, houve uma mutação civilizacional. É um outro mundo, é uma outra coisa. O mundo virtual é outra coisa, né? E, em certa medida, ninguém estava preparado
para uma mutação deste calibre. Isso foi muito rápido também, né? E de uma violência, porque você tem a ilusão da autonomia, né? A ilusão da liberdade. E onde está a servidão? O fato de que você é um usuário. Você não é o criador de nada daquilo, você é um simples usuário. E o criador são os grandes oligopólios que controlam, né, a sua mente, os seus sentimentos, o seu corpo, a sua vida. E é por isso que o fake news é uma coisa desesperadora. Porque o fake news não é boato, não é fofoca. Tem um filósofo chamado Benito Baezo que acaba de publicar um livro sobre o fake news e ele diz que o fake news é um modo de vida ligado à desinformação, mas não apenas à desinformação, ao controle que é exercido de fora sobre as nossas mentes e os nossos sentimentos, portanto, a mais impossível liberdade spinozana, você está de fora sendo controlado, e produz o discurso do ódio e as formas da guerra sem a presença da morte. A morte vem aos milhões, com drone, com isso, com aquilo, né? Então, a guerra sem gente, só com mortos. Então, é uma mutação civilizacional, não houve uma mudança tecnológica, né? O que houve foi uma mudança no modo de vida, uma mudança na economia. O que é o surgimento do empresário de si mesmo, isto é, do precariado? É a desaparição da figura da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora que, concretamente, através do trabalho, se relacionava com o mundo, era a forma da relação social e política que vinha na constituição de classe. E agora o que você tem é essa dispersão e essa ilusão de que eu sou dono de mim mesmo.